apesar de não ter transparência, eu prefiro falar em pé também, talvez seja vício de professor. Eu quero parabenizar a PET pelos 10 anos. E eu lembro que a Rádio CBN fez aniversário esse ano também, e eles trocaram os jornalistas, né? Fizeram uma dança das cadeiras lá dentro, e parece que o da PET está sendo a mesma coisa, porque agora, para falar de subvenção, durante muitos anos, o então Conselho de Contribuintes se pautava por um julgado do Minatel, né, que falou anteriormente sobre outra coisa. Então, nós estamos trocando as posições aqui. Mas eu lembro que no primeiro simpósio, se eu bem me lembro, no primeiro simpósio, o meu tema foi sobre subvenção também, né, num outro contexto, mas foi sobre subvenção para investimento. Alguma coisa mudou nesses 10 anos? Mudou, né? O que eu queria fazer, e até peço permissão tanto para o Cristiano, presidente da mesa, como para o Marcelo, é atualizar um pouquinho o tema com relação à medida provisória 627, porque eu acho interessante isso, fazer esse gancho. Então, tirar um pouco de CARF e colocar um pouco de MP 627 nessa história, até porque o tema do evento como um todo é direito tributário atual, tem a parte do RTT e tudo mais. Mas, antes disso, eu queria falar um pouquinho por que é importante a gente estar discutindo subvenção, além do parecer que o Cristiano tem que fazer, e eu juro que eu não sabia, né? Mas por que é importante? O interessante é nós percebermos que a questão da subvenção para investimento ganhou relevância porque é uma discussão da guerra fiscal, de ICMS entre os estados, que foi trazida para dentro do imposto de renda. Então, aquela questão que eu tenho de discussão, eu tenho incentivo, eu não tenho incentivo, esse incentivo pode, esse incentivo não pode, como que ele pode, qual é o limite, tudo isso vai ter reflexo no imposto de renda. E, mais do que isso, vai ter reflexo hoje na própria contabilidade, né? Deixa eu começar, então, pela questão do CARF, que é o tema, efetivamente, e depois a gente dá essa atualizada em termos de legislação. Bom, o CARF, como eu disse, vinha se pautando há muito, o professor, porque continua nos ensinando, Natanael Martins, ele tinha alguns julgados de referência nessa matéria. E se contrapunha a um parecer da década de 70 que dizia que subvenção para investimento é aquela que você gasta para construir um prédio. É aquilo que você é palpável, né? E houve muita discussão com relação a isso. Por quê? Tem uma questão temporal fundamental aí. Ok, eu estou recebendo incentivos, por exemplo, um que sempre foi considerado subvenção para investimento, que é Sudan e Sudene, né, a redução de imposto de renda na Sudan e na Sudene. Ok, eu estou recebendo esse incentivo para construir o prédio. Tá bom, levei 2 anos para construir o prédio, estou operando no prédio. Eu paro de receber o incentivo? Não, eu continuo recebendo esse incentivo governamental. Então, eu não posso atrelar uma coisa física, porque a coisa física, uma hora ela está pronta, e aí acabou. Nós podemos trazer isso para o ICMS, né? Em determinados julgados com relação a incentivos, ou determinados incentivos de ICMS antes dos julgados, determinados incentivos do ICMS, o que é feito? Não, eu te dou o incentivo, desde que dá-se o incentivo para a empresa, desde que a empresa assuma alguns compromissos. Entre eles, pode acontecer de ter a construção de uma planta, de uma indústria naquele estado. Ok, depois que construiu, parou de ter o incentivo de ICMS? Não, ele continua sendo dado. Então, eu não posso atrelar diretamente essa questão. E o que o CARF tem enfrentado, e a meu ver, muito útil, tem muita utilidade, ele tem enfrentado os incentivos, efetivamente. Então, não se discute mais de uma maneira genérica, até porque os incentivos estaduais não têm sido num padrão, né? Se nós pegarmos a primeira leva dos incentivos, eles eram de um jeito, até que o Supremo falou, não, espera aí. Você falar em redução de base de cálculo é a mesma coisa que falar em redução de alíquota. Aí muda, então se começa a dar uma recompra disso às 48 meses depois, o Estado recompra a dívida dando um desconto de 98%.
Bom, isso não é redução de alíquota, isso não é redução de base de cálculo, mas, obviamente, é redução de tributo. Deixa de se pagar 60 meses depois sem juros nenhum esse tributo. Isso também é um incentivo, e isso é um ganho que a empresa passa a ter, é um ganho financeiro que a empresa passa a ter. Então, o que nós temos visto nas decisões do CARF? Aí é uma primeira dica para o Cristiano. É um caso específico, é um estado específico, porque eu tive um caso desse da Bahia, eu também tive que dar uma opinião legal sobre como tratar um incentivo referente ao estado da Bahia, e o CARF decide, olha, esse incentivo do estado da Bahia, tal, e analisa aquele incentivo. Tem um outro do Ceará. Esse incentivo concedido pelo Ceará é subvenção para investimento, porque tem aqui a contrapartida e tudo mais. Então, quer dizer, em nível federal não há muita discussão mais sobre isso, mas a grande importância dos incentivos, da subvenção hoje, é sabermos se os incentivos estaduais são ou não subvenção para investimento. Bom, e daí? São subvenção para investimento e qual é a consequência? A consequência é que, em sendo subvenção para investimento, não haverá tributação de imposto de renda. Então, é um ganho, é um acréscimo patrimonial que não é atingido pelo imposto de renda. Muito bem. Como é que era essa regra até 2007? Porque aí eu tenho que conciliar a contabilidade com o imposto de renda. Como é que era essa regra até 2007? E poderia-se dizer até esse ano, porque nós estamos ainda no regime tributário de transição, pelo menos para aquelas empresas que fizerem a opção de antecipar os efeitos da medida provisória 627. A lei contábil, então, vigente até 2007, dizia que esse incentivo seria registrado numa conta de reserva de capital e não poderia ser distribuído aos sócios. Ok, então era assim que era feito. Eu tinha o incentivo do ICMS, eu registrava esse incentivo como um ganho, ou registrava efetivamente o ativo disso, esse crédito que eu poderia utilizar, ou, se eu já tivesse utilizado, reduzia a minha despesa de ICMS a pagar, e essa diferença eu registrava numa conta chamada reserva de capital, reserva para subvenção de investimento, dentro do patrimônio líquido, e ela ficava lá. Muito bem, o que mudou em 2008, com a lei contábil do final de 2007, a partir de 2008? Se extinguiu essa conta de reserva de capital e passou a ser receita, como é no mundo inteiro. Incentivo fiscal não existe só no Brasil, né? Existe no mundo inteiro. Então, a contabilidade internacional ela vai também tratar desse assunto. E é o que acontece hoje, se eu não me engano, o CPC 7, desculpem, não o Código de Processo Civil, né? Porque quando a gente fala para uma plateia de advogados falar em CPC é o Código de Processo Civil. Não, é o pronunciamento contábil do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, número 7, trata das subvenções governamentais e tudo mais. E qual é o tratamento? O tratamento é de receita. Então, eu posso até registrar aquele ativo meu, aquele crédito a recuperar, eu posso registrar uma diminuição da minha dívida a pagar, mas a contrapartida será uma receita. Bom, se agora a contrapartida é uma receita, eu vou ter imposto de renda, eu vou ter contribuição social sobre o lucro, por decorrência, PIS e COFINS. E aí começou-se a discussão. A Lei 11.941, então, veio regulamentar isso enquanto não se tinha uma posição final sobre como tratar isso para efeito tributário. E aí disse, tá bom, você vai registrar como receita, mas vai tirar essa receita, quando isso virar lucro, tirar do lucro e deixar não mais numa conta de reserva de capital, mas uma conta de reserva de lucros, tá? Que a própria lei criou também. Qual que é a diferença de reserva de capital para reserva de lucro? Tem alguma questão fundamental aí? Se nós pensarmos na parte prática, não. O efeito é não tributar. Agora, essa diferença de natureza traz formalidades. E aí outra dica para o Cristiano, que são formalidades que devem ser adotadas sob pena de ter a tributação do imposto de renda sobre esse valor.
Qual é a formalidade? A formalidade é uma formalidade societária. Esse tema é tão interessante porque ele sai do imposto de renda, vai para o ICMS, volta, vai para a contabilidade. Agora nós estamos no direito societário. Por quê? Porque diz a lei societária que a destinação de lucro quem dá é a Assembleia, no caso de SA, ou reunião de sócios, no caso de limitada. Então, é preciso que os sócios deliberem que aquele valor não será distribuído e, mais, que aquele valor de lucro será destinado à reserva de incentivos fiscais, que é uma reserva de lucro. Então, vejam, a lei societária, ou a lei contábil, ela veio trazer essa formalidade para a legislação tributária. Eu preciso cumprir essa formalidade. Porque não basta eu dizer assim, não, eu não vou distribuir esse lucro, tudo bem, deixa lá em lucros acumulados. Não, não adianta, porque lucros acumulados, no ano seguinte, eu posso distribuir, no outro eu posso distribuir. Não, tem que haver, efetivamente, uma deliberação dos sócios destinando essa parcela do lucro referente à subvenção para uma conta chamada reserva de incentivos fiscais, que é uma conta de reserva de lucro, não mais uma conta de reserva de capital. E a lei societária ela é tão inteligente, às vezes a gente sente falta disso na legislação tributária, mas a legislação societária ainda é inteligente, que dispôs que essa conta de reserva de incentivo fiscal não compõe base do dividendo mínimo obrigatório. Então, ela já ressalvou, olha, isso aqui, não se preocupe. Se quiser distribuir, pode. Ninguém proíbe a distribuição desse valor. Pode distribuir. A consequência é, paga-se o imposto. Tá? Muito bem. Esse tema é tão sensível e tão importante que ele foi tratado, diria quase que exaustivamente, na medida provisória 627, que veio por fim ao regime tributário de transição. E como é que ele é tratado lá? Ele é tratado basicamente da mesma forma. Ele vai dizer, olha, é uma receita, essa receita deve haver a deliberação para que vá para uma conta de reserva de lucro, que pode ser utilizada para absorver prejuízo fiscal, absorver prejuízo não fiscal, prejuízo societário, ou integralizado no capital. Aí, como os tributaristas brasileiros são bastante criativos, já começam a dizer, bom, então tá bom, então eu absorvo o prejuízo, no ano que vem o lucro que eu dei eu já distribuo, está resolvido. Ou eu ponho no capital e no ano que vem eu faço uma redução de capital e está resolvido. Né? Eu já vou falar um pouquinho sobre isso, da nossa cultura legalista. Mas o fisco está... gato escaldado tem medo de água fria, né? O fisco está esperto com relação a isso. Ele disse, olha, se for aproveitado para absorver prejuízo, os lucros de anos seguintes têm que ser usados para recompor essa reserva. O que eu, particularmente, não concordo com essa solução. Eu acho que poderia absorver o prejuízo, deixa o lucro seguinte, porque é para isso. Eu estou tendo um incentivo exatamente para fazer a empresa gerar e para fazer a empresa dar lucro. Mas tem emenda, inclusive, tentando extinguir esse pedacinho da lei. Mas lá está dizendo, absorveu o prejuízo, no ano seguinte deu lucro, recompõe essa reserva. Pois no capital, não pode reduzir capital. E não pode ter reduzido capital. Porque senão também pode acontecer. Eu reduzo o capital hoje, né? Eu já sei que eu vou ter o incentivo no ano que vem, ou daqui a pouco, eu reduzo o capital e depois eu recomponho o capital por meio da reserva de subvenção. Não pode. Né? Essa é a forma que está sendo tratada lá. Então, é assim, não pode chegar no bolso do sócio. Professor, desculpa eu atrapalhar nesse momento. E a questão de formação dessa reserva como base para juros sobre capital próprio? Eu ia exatamente falar isso agora. É que a gente vai devagarinho, né? Vamos num crescendo. Então, é o seguinte, não pode pôr no bolso do sócio. O sócio não pode receber esse valor. Quer dizer, não pode? Pode, desde que você pague 34% de imposto.
Pagou os 34 para o governo, para o sócio majoritário, para o sócio público, você pode dar para o sócio privado sem problema nenhum. Mas isso pode ser indiretamente pago ao sócio, por meio do juros sobre capital próprio. Porque isso é uma conta de patrimônio líquido e que não foi excluída na MP 627. Porque a MP 627 ela também fala, para efeito de juros sobre capital próprio, considera-se o patrimônio líquido, capital, reserva de lucro, está lá dentro de reservas de lucro, é uma das reservas de lucro. Tá? Então, eu posso remunerar juros sobre capital próprio sobre essa subvenção. Bom, e se é receita, como é que fica PIS e COFINS? Né? Para efeito de PIS e COFINS, a medida provisória também tratou. E ela diz, não compõe base de PIS e COFINS a subvenção, essa subvenção. Tá? E aí silenciou, pelo menos eu não me lembro das várias vezes que eu li a medida provisória, mas me parece que silenciou com relação à eventual distribuição. Se distribui, paga imposto de renda e paga contribuição social, mas não paga PIS e COFINS. Tá? Então, é assim, recebi um incentivo, e em seguida eu falo do cálculo do incentivo. Recebi o incentivo, registrei um ganho, registrei uma receita, um acréscimo patrimonial. Se esse acréscimo patrimonial não for destinado ao sócio, ou indiretamente via juros sobre capital próprio, mas ele não for como dividendo, não tem imposto de renda, não tem contribuição social sobre o lucro, não tem PIS, não tem COFINS, o que faz todo sentido. Né? Muito bem. A grande questão primeiro, na verdade, duas grandes questões. Primeiro, o cálculo. Porque acontece o seguinte, quando o cálculo é feito, quando o incentivo é dado como redução de imposto, então, por exemplo, Sudã e Sudene, você calcula o imposto e tem 75% de desconto. Então, você paga só 25%. Tem as regrinhas, eu estou sendo bem generalista aqui. Está fácil, eu calculei, não vou pagar, esse valor que eu não paguei é o que está lá. Num incentivo de CMS, por exemplo, onde se concede crédito outorgado, o valor também está lá. Eu estou olhando para ele, está bonitinho, eu vou registrar. Agora, e quando eu faço o seguinte, o incentivo de CMS é o seguinte, olha, você vai ter a sua saída, você vai calcular o seu ICMS, mas você vai recolher esse ICMS sem desconto, sem nada, daqui 60 meses, mas sem juros. Qual é o valor do incentivo? É o valor do ICMS que eu deixei de pagar? Não, porque eu vou ter que pagar daqui a 60 meses. Então, não é isso. Qual é o ganho que a empresa teve? O ganho financeiro. Os juros. Na verdade, o que a empresa está ganhando é os juros. Por quê? Porque ela não está gastando esse dinheiro. E aí é que vem a beleza do IFRS, né, o novo padrão de contabilidade, e que já começa a questionar o conceito de realização, o prefeito do imposto de renda. Ainda não, mas, quer dizer, ainda não aboliu, mas já começou a questionar. Então, nós podemos estar vivendo uma mudança de paradigma dentro do imposto de renda, por conta da contabilidade. Mas, voltando, com relação à norma contábil, como é que eu vou calcular esse incentivo? É a taxa de juros. Então, eu vou pegar o valor que eu deixei de recolher e vou aplicando uma taxa de juros mensal sobre isso. A grande pergunta é, qual é a taxa de juros? É a Selic? É TJLP? É os juros do cheque especial? Qual é a taxa de juros? Não tem. A lei não traz qual é a taxa de juros. Na verdade, se traz métodos para calcular. Se eu sou uma empresa bastante endividada, tenho muito empréstimo, esse valor que eu deixo de pagar de ICMS evita que eu pegue mais empréstimos. Então, é a taxa de juros que eu teria se tivesse que pegar empréstimo. Se eu sou uma empresa altamente capitalizada,
e que não pagar o ICMS permite que eu mantenha esse dinheiro nas aplicações financeiras que eu tenho, é a taxa de juros da remuneração dessa aplicação financeira. Então pode ser diferente, eu posso ter duas empresas no estado do Ceará que gozam do mesmo benefício de diferimento do imposto por 5 anos e cada uma vai ter um incentivo, um registro contábil diferente? Vai. É isso que é o IFRS. Uma contabilidade gerencial, uma contabilidade para a empresa. E esse pode ser um ponto de discussão futura, provavelmente no CARF. Mas isso não é dividendo. Então, tanto faz qual a taxa que eu uso, eu não vou distribuir mesmo, mas vai ser base para juros sobre capital próprio. Quando você pensa em ICMS, na venda a prazo também, com recebimento futuro. Vai discutir daqui a pouco a questão do recebimento futuro e do ICMS também. Eu tenho que trazer valor presente. Sim. Tá, mas aí é uma outra discussão, né? Porque aí não é um incentivo, na verdade é você expurgar de lá. Pode ter também. Pode ter também. Por enquanto, a MP 627 está adotando o princípio da realização, então o ajuste ao valor presente não tem efeito. Né? Mas então veja, com relação à subvenção para investimento, está muito mais perto do que a gente imagina. Porque todo incentivo de ICMS, em princípio, poderia ser enquadrado aí. Tá? Segunda discussão, então, formalidades. Eu tenho que cumprir as formalidades societárias para garantir a minha não tributação pelo imposto de renda. Depois, o cálculo. Como é que eu vou calcular esse valor? Como é que eu vou sustentar esse número? E, finalmente, a discussão que já é antiga e que vai continuar, ou pode continuar, que é o que é subvenção para investimento. O que é o investimento? Eu preciso efetivamente ter a construção? Eu preciso efetivamente contratar empregados? Né? E aqui o CARF dá uma orientação. Quando ele entra nos incentivos específicos, ele acaba dando um norte que, por enquanto, está um pouco nessa... eu tenho que ver o investimento. Né? Eu queria só levantar, já estou terminando, trazer para a discussão uma nota explicativa da CVM sobre uma instrução que ela fala de reserva de capital. Na época ainda era reserva de capital, porque é de 1986. Mas lá ela tenta definir o que é subvenção para investimento, o que é subvenção para custeio. Espera aí que sumiu daqui. Sumiu de tudo. Bom, então eu não vou ler, vocês vão acreditar em mim. Ela diz o seguinte: subvenção para investimento é aquele incentivo de tributo que pode ser do imposto de renda, pode ser de IPI, pode ser de ICMS, destinado ao capital fixo ou de giro. O que é o capital fixo? O capital fixo compra máquina, constrói prédio, é isso. Mas e o capital de giro? O capital de giro é pagar salários, comprar matéria-prima. O que seria, então, o seu oposto, que é a subvenção para custeio? Porque a subvenção para custeio não tem todos esses benefícios tributários. A subvenção para custeio, segundo a CVM, é aquele valor que o governo dá para complementar a receita da empresa, o que é muito comum em tarifas. Ela até cita o caso ferroviário. E a gente pode levar, agora dentro do direito administrativo, para as PPPs. Tem, por exemplo, a linha 4 do metrô. O metrô garante um mínimo de usuários. Se, naquele mês, a Via 4, que é o consórcio que controla lá, não apurou esse número, a receita referente a esse número de usuários, o metrô, o Estado de São Paulo, via o metrô, dá essa diferença. Isso é subvenção para custeio. Isso está sujeito a imposto de renda, isso está sujeito a PIS/COFINS. A subvenção para investimento é diferente, embora possa ser também capital de giro, segundo a CVM, pelo menos. Ok? Bom,
Então, isso é o que eu gostaria de pontuar com relação ao CARF, apesar de ter sido rapidinho, mas com relação à nova regulamentação, que é importante, porque o CARF vai ter que passar a olhar essa nova regulamentação e ver se as formalidades foram cumpridas e tudo mais. E um ponto interessante é esse início de, se não ruptura, pelo menos de questionamento da nossa tradição mais formalista, da nossa tradição mais legalista. Né? Por quê? Porque no momento em que nós passamos a adotar o padrão internacional de contabilidade, que é forjado, que é criado em país de common law, a origem é em Londres, né? E nós passamos a adotar isso, as normas abertas são muito grandes, como, por exemplo, a taxa de juros dos incentivos. Não está na lei. O que eu faço? Né? Eu tenho discutido isso, inclusive, lá no CPC, não no Código de Processo Civil, no Comitê de Pronunciamentos Contábeis, eu faço parte de um grupo de estudo lá dentro, e nós temos discutido exatamente isso. Né? O Brasil, a cultura brasileira é de checklist. Então, você me dá o checklist, eu vou lá e vejo se está tudo certinho. A hora que eu vejo lá, eu tenho que calcular a taxa de juros. Ok, onde é que eu acho a taxa de juros? Não, não tem, você vai calcular. Como assim? Né? E esse impacto no tributário é muito grande, porque a gente tem a questão da legalidade e tudo mais. Ok? Bom, era mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. E fico à disposição se tiver alguma pergunta, alguma questão. Tá bom? Obrigado.